Fala aí, molecada, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula se destina ao pessoal da 3011, nosso terceirão, do Colégio Curso Desafio, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Vila Valqueire. Nós estávamos, antes da quarentena, conversando sobre o espaço agrário. E naquele módulo 3, vimos coisas importantes, como a distinção essencial entre agrário e agrícola, entendendo que agrícola é tudo que é relativo às atividades produtivas no campo, a relação entre produtividade e área. Enquanto que as questões agrárias, conversamos já, elas são relativas às atividades que se dão no campo. O movimento das pessoas, os movimentos sociais, as funções da terra, vimos função social, função comercial da terra. Nesse módulo 4, em que estamos entrando hoje, nós vamos ver o espaço agrário brasileiro, avançando para aquilo que tem acontecido em termos de transformações no campo brasileiro. Faremos uma conceituação geral, depois um histórico, e vamos dividir esse módulo 4 em 2 aulas, portanto, em 2 semanas. Nessa primeira semana agora, finalzinho de março, início de abril, e na próxima semana também. Muito bem. Conceitos gerais de espaço agrário brasileiro. Primeira coisa muito importante é a distribuição das terras. Nós temos o predomínio de grandes propriedades em relação à área. Então, quando dividimos o campo brasileiro, quando recortamos para estudar, nós vemos que as grandes propriedades predominam em termos de tamanho, em termos de área, enquanto que as pequenas e médias predominam em termos de quantidade de imóveis rurais. Há mais imóveis, há mais locais rurais, há mais sítios, do ponto de vista da conceituação geográfica de sítio, de pequenas e médias propriedades, do que das grandes propriedades, apesar das grandes propriedades terem áreas em hectares muito maiores. Nós veremos uma demonstração gráfica disso daqui a pouco. Outra coisa muito importante, realmente essencial, em termos inclusive de habilidade no Enem, é saber reconhecer que o campo brasileiro ele tem uma estrutura fundiária muito concentrada. Para quem está acostumado já, a estrutura fundiária é a forma como a propriedade rural está distribuída, de acordo com suas dimensões. Então, conceito, estrutura fundiária é a maneira como a terra está distribuída num país, num estado-nação. Uma estrutura fundiária mais policultora, na mão do pequeno proprietário, ou uma estrutura fundiária na mão do agronegócio, que são os complexos agroindustriais. Isso é a estrutura fundiária de um país. E, de maneira geral, nós vemos que nos países centrais, a estrutura fundiária conta com o predomínio de pequenas e médias propriedades. Países, por exemplo, da Europa Central, pequenas propriedades policultoras. Enquanto que em países emergentes, como o Brasil, nós temos uma estrutura fundiária concentrada na mão de proprietários com grandes extensões de terra. Então aqui a gente faz uma parada para ver que o campo ele também reflete aquilo que o sistema econômico capitalista nos apresenta, ou seja, grandes corporações que detêm o capital. Nesse caso, o capital material, o capital original, que é a terra, que vai dar então a possibilidade da produtividade e, portanto, do lucro mais à frente. Por que essa distinção dentro do capitalismo entre países centrais e países emergentes no que tange à estrutura fundiária? Nos países centrais, que são mais ricos e industrializados, nós temos reforma agrária, em geral, realizada. Enquanto que em países emergentes, e nem falamos dos periféricos, porque os periféricos não participam dos benefícios da globalização. Mas em países emergentes, como o Brasil, nós temos a exploração da mão de obra mais barata, leis ambientais, no campo inclusive, mais flexíveis, insumos agrícolas mais baratos, sementes, os organismos geneticamente modificados, mais barato também, com um custo mais acessível. Então tudo isso faz com que a estrutura fundiária
em um país emergente seja explorada pelas grandes corporações agroindustriais, coisa que não vai acontecer em países centrais, onde uma distribuição mais justa, onde uma política distributiva da terra se dá. Então essa é uma distinção importante sobre vários aspectos, os industriais, os demográficos, os da tecnologia de ponta, e aqui nesse caso também em relação à estrutura fundiária, que é muito mais concentrada em países como o Brasil. Aqui nessa tabela nós temos uma demonstração interessante do tamanho cruzando com a mão de obra e o uso de cada propriedade rural. Então, por exemplo, o minifúndio. O minifúndio tem como mão de obra familiar, ou seja, ainda é aquela agricultura de subsistência, onde nós temos uma produção exclusivamente para a alimentação, o que não significa que a família produz tudo aquilo de que ela precisa para se alimentar. Ela pode produzir só hortaliças, mas ela troca as hortaliças com os grãos do vizinho ou com as aves de um outro. Então a subsistência é aquela agricultura em pequenas propriedades, minifúndios, onde o alimento da família, a subsistência, o nome é bem autoexplicativo, se dá. As pequenas propriedades, que são o segundo nível em termos de tamanho da propriedade rural, do módulo rural, também tem mão de obra familiar, mas agora já atende ao mercado interno. Então a propriedade rural ela vai crescendo e vai entrando no sistema capitalista, percebe? Quanto mais próximo aqui do latifúndio, das grandes corporações, mais acessível o capitalismo está para aquela propriedade. Então ainda é a agricultura familiar, mas já atende ao mercado interno. Varejistas, né? Regionais, mercados que estão próximo daquela área de produção. Depois as médias propriedades, que já tem uma mão de obra num combo, que é familiar, mas temporária. Há uma propriedade que é familiar, o pai, os filhos, a mãe, a família em si, ela vai estabelecer e vai ordenar aquele espaço rural, mas vai contratar sazonalmente, ou seja, de acordo com as estações, de acordo com a produção. Então está na época de determinado produto. Deu muito, eu preciso de mão de obra temporária. Então eu vou contratar uma mão de obra temporária para trabalhar junto com a minha família. E aí eu já estou oferecendo meus produtos para os grandes centros. Não atendo exclusivamente mais a região em que estou. Não estou só trabalhando com redes varejistas, já vendo também para grandes supermercados. Estabeleço parcerias, contratos com grandes redes varejistas, vendo então para os grandes centros urbanos brasileiros. Depois das grandes propriedades, que vai usar mão de obra assalariada permanente e mão de obra assalariada temporária. Ou seja, aqui já não há agricultura familiar. Já não é a propriedade de um casal, dos seus filhos, que vão então trabalhar exclusivamente para a subsistência ou até atender ao mercado interno, aos grandes centros. Não. Aqui há uma empresa e essa empresa contrata pessoas de modo temporário, mas antes disso, do ponto de vista fixo, o ano inteiro, pessoas trabalham ali também de modo permanente. E por último, o latifúndio. O latifúndio, onde a mão de obra será, do ponto de vista do agronegócio, como nós já conversamos em termos conceituais na última aula, vai ser uma mão de obra de segurança, uma mão de obra de tomada de conta daquela área que é grande produtora. E aqui nós temos, naturalmente, a maior quantidade de máquinas agrícolas. Aqui o trabalho humano já foi substituído pela máquina e nós temos poucos trabalhadores que operam as colheitadeiras, as máquinas que espalham as sementes, aqueles que trabalham com a irrigação da terra. Então são operadores de máquinas que trabalham nesse último nível aqui, que é o latifúndio. E a terra serve para a especulação.
ou seja, muitas propriedades, inclusive não produtivas, improdutivas, que deveriam ser alvo da reforma agrária por não estarem ocupando, por não estarem oferecendo a sua função social, vimos também na última aula já, e que vão ficar como terras vazias para servir como especulação. Assim como tem a especulação imobiliária, nos grandes centros em que vivemos, há também a especulação no campo, através da manutenção de latifúndios, mesmo aqueles que são improdutivos. Aqui nós temos o gráfico que prometi em relação a esse conceito aqui de que nós temos grandes propriedades predominando em área e pequenas e médias predominando em quantidade de imóveis rurais. Vejamos então nesse gráfico de pizza aqui, se não tiver bem nítido para você, porque essa é uma foto, é um recorte, você depois vai acessar tanto na plataforma do Plural quanto lá no site da escola esse PowerPoint aqui. Serão 2 PowerPoints que vão compor esse módulo 4, esse nosso capítulo 4. Mas nesse gráfico de pizza aqui, nós vemos que 90% dos imóveis rurais, eles têm menos de 100 hectares. Ou seja, nós temos muitas pequenas propriedades. Mas quando falamos de área, por exemplo aqui, 44% são mais de 1.000 hectares. 34% entre 100 e 1.000. Então, em torno de 1.000 hectares, nós temos mais de 70%, quase 80% das ocupações em termos de área. Então, isso significa que os agronegócios ou os complexos agroindustriais, os CAIs, eles predominam em termos de ocupação da área, porque tem muito pequeno proprietário, mas com áreas muito pequenininhas, de 10, 20, 30 hectares. Agora vamos entrar num longo percurso em termos do histórico fundiário brasileiro. Nós temos, conforme o slide propõe, e aqui tem aquela composição com a química, né? Precisa ficar ligado agora nessa interdisciplinaridade, porque você vai conseguir ler histórico da concentração fundiária entre colchetes, né? E o Brasil, ele é o campeão sul-americano de concentração fundiária. Não foi realizada no Brasil ainda uma reforma agrária. O momento em que chegamos mais próximo disso foi durante o governo João Goulart, interrompido pelo golpe militar, que vai inclusive entrar no nosso histórico aqui como um elemento importante. Quando começa então o histórico dessa concentração fundiária? Começa lá no começo. Capitanias hereditárias, que tinha como objetivo, em termos da coroa portuguesa, garantir território e produzir cana. Imagina, né? Você sabe disso pela aula de história do professor Wagner. Esse era o momento de controlar o território brasileiro, de estabelecer limites para que a ação do colonizador não permitisse que o barco desandasse, não permitisse que interferências externas pudessem, então, diminuir o poder de Portugal, garantir os territórios produzindo. Inclusive, aqueles que respondiam pelas capitanias hereditárias estavam vinculados à coroa portuguesa como mantenedores da organização social daquela colônia que no momento era o Brasil. Depois vieram as sesmarias. Imagina você, a sesmaria, ela vai estabelecer uma relação entre tamanho, capacidade de produzir e número de escravos. Ou seja, quem é que tem escravos? Nesse momento aqui, onde infelizmente o homem e a mulher africanos foram tidos como escravos, tomados na África, nas suas mais diversas nações e povos, e trazidos para o Brasil na condição de escravos, quem que tinha escravos? A elite. Então aqui é um controle direto da coroa, que define quem é que será dono da terra no Brasil, e aqui nós temos uma relação entre o tamanho e a quantidade de escravos. Recebe terra quem tem escravos. É claro que, mais uma vez, mantém-se a terra brasileira na mão da elite. Depois nós temos, em 1850, veja você que passam alguns séculos até algo novo acontecer no campo brasileiro, nós temos a lei de terras. Essa lei
é muito importante. Existem livros só para discutir como que o campo brasileiro se transforma a partir dessa lei, e ela é conhecida como a lei que dá terra para quem tem terra. Ou seja, ela deu acesso à terra por compra ou herança. Mais uma vez, quem tinha acesso à terra era aquela criatura, era aquele homem, em geral, numa sociedade profundamente patriarcal, aquele homem que tinha já um pedaço de terra e que podia, então, por ter terra, comprar terra. Concentração fundiária na veia, concentração fundiária raiz. Nós temos no Brasil a elite dominando a terra, naquela sua função comercial, ou seja, colocando ali objetivos agrícolas desde o início do processo da colonização e se espraiando aí pelo Brasil República também. Ainda em 1850, e isso nós estudamos bem em história, a Lei Eusébio de Queiroz chega para interromper o tráfico negreiro. Naquele momento já era interessante para o capitalismo comercial mundial que a agricultura ela produzisse lucro. E o lucro ele acontece também, nós sabemos bem isso, e a Flávia pode dizer melhor para vocês, a mais-valia. A partir da mais-valia, da exploração do trabalho, mas uma exploração que mantém o trabalhador na crença, através do salário, de que ele participa do meio de produção, quando na verdade ele está vendendo a sua mão de obra quase sempre barato. Nesse processo que levaria, no caso do Brasil, à abolição da escravatura, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, liberando o escravo do tráfico negreiro, ou seja, interrompendo o tráfico negreiro. Os escravos são tomados agora como mão de obra barata. Eu não vou pagar um salário justo a um ex-escravo. Eu não vou pagar um salário justo àquele que está ainda em processo de abolição e que por muito tempo, nós sabemos que até hoje, a sociedade brasileira vive a herança da escravidão, num grande racismo que permanece, infelizmente, existindo no Brasil. Eu não permito, então, a esse que está no início do seu processo de abolição ter terra, muito menos ganhar um salário justo para vir a ter terra. Então a Lei Eusébio de Queiroz mantém mais uma vez o status quo. Em 1863, nós temos, aqui eu errei no slide. Em 1963, nós temos o Estatuto do Trabalhador Rural. Quando for para o site, a gente já coloca a data certinha, tá? Estatuto do Trabalhador Rural, conhecido como ETR, e que vai aplicar as leis trabalhistas no campo. Mão de obra mais cara, igual a aumento de desemprego estrutural. Precisamos dar uma parada para ver se você lembra do ano passado, para alguns que vieram de outras escolas, do ano retrasado, o que é desemprego estrutural. Porque há o desemprego circunstancial, produzido, por exemplo, por uma crise econômica, e há o desemprego estrutural, aquele em que a função deixa de existir. Aqui na realidade urbana que nós vivemos no Rio de Janeiro, por exemplo, o trocador do ônibus é um desempregado estrutural, porque progressivamente as empresas o substituem por um motorista que agora faz o troco também. Então é uma função que deixa de existir, desemprego estrutural. No campo isso acontece de montão, com aquela revolução verde que nós vimos já. A chegada das máquinas agrícolas retiram o trabalhador do campo, aumentam o êxodo rural, o jogam no setor serviços, nos grandes centros. Então, o Estatuto do Trabalhador Rural chega no campo com uma boa intenção, durante o governo João Goulart, de aplicar as leis trabalhistas, de dar condições justas, dignas, do trabalhador no campo. Só que isso estabelece um piso salarial, isso estabelece também condições de férias, de 13º, e então alguns empregadores, alguns donos de propriedade, já não empregam mais, causa então êxodo rural. Nós temos aqui um gráfico para mostrar como que nessa época vai acontecendo a troca da população rural pela população urbana.
também não deve estar perfeitamente nítido pela filmagem, mas o importante é que vocês vejam essas duas linhas. População rural caindo, nós temos aqui no eixo inferior 1950 a 2010, que é quando essa pesquisa do IBGE, no último censo, 10 anos atrás, foi trazido. Não temos ainda o censo 2020 para compararmos, outros dados nos serão apresentados. Mas de 50 a 2010, reparem vocês que as linhas são justamente opostas. Enquanto a população rural decresce, na mesma proporção, a população urbana cresce. O nome disso é desemprego estrutural, gerando êxodo rural. Importante habilidade para o Enem. Saber justificar de que modo o desemprego estrutural ele vai, então, produzir aquilo que nós chamamos de êxodo rural. Depois, nós temos em 60... Deixa eu ver... Depois disso, nós temos, então, em 64, o Estatuto da Terra. Mas antes disso, é importante nós pensarmos nas relações trabalhistas que se davam no campo nesse momento. Então falamos, tem um slide repetido aqui, que a gente vai consertar depois. Vocês veem que está todo mundo aprendendo essa história de videoaula ainda, né? É novo para todo mundo. Eu estou com maior saudade aqui de vocês, mandando parar. Caroline, para, pelo amor de Deus. Mariana, acorda. Vamos lá, Melissa. Mas repetimos o slide ali, vamos mudar isso já já. Depois desse gráfico aqui, então, nós temos as relações trabalhistas que nessa época do Estatuto Rural de 1963 se dava, tá bom? Então, como é que eram essas relações? Eram de três tipos. Arrendatários, que pagam pelo uso da terra, arrendam um pedaço da terra. Há um proprietário, e esse proprietário recebe um valor para que um pedaço da terra possa ser oferecido a outro que vai produzir ali. Os parceiros, que fazem um acordo com o proprietário, um exemplo muito importante de parceiro, são os meeiros, ou seja, aqueles que produzem, e metade da produção é para eles, metade é para o dono da terra, e os poceiros, por exemplo, os grileiros, que tomam posse da terra, tomam a posse da terra do outro. Essas relações permanecem existindo, mas elas têm o seu auge nesse momento de ETR, Estatuto do Trabalhador Rural. E por último, nesse nosso histórico em relação à concentração fundiária brasileira, nós temos em 64 o Estatuto da Terra. É importante esse binômio ETR e Estatuto da Terra, porque aqui o que aconteceu? Esse estatuto ele é de novembro de 64, se eu não me engano. João Goulart tinha sido deposto pelo golpe militar, e então esse estatuto já é produto do regime militar. O que se tentou? Como João Goulart tinha anunciado uma reforma agrária, a intenção do regime militar foi diminuir a movimentação campesina, ou seja, havia uma agitação no campo, de alguma forma estimulada pelo governo João Goulart, em torno de movimentos sociais que lutavam pela dignidade da produção no campo, que estabeleciam pautas para discutir com o governo os direitos trabalhistas, as leis ambientais, etc. E aí vem o Estatuto da Terra para silenciar esses trabalhadores. De que maneira? Criando o chamado módulo rural, que observa que é definido pelos índices de produtividade. Então, isso prepara, na verdade, a grande verdade é que isso prepara a base jurídica para uma reforma agrária, mas que nunca foi feita. A reforma agrária é produzida no papel e na Constituição brasileira prevista de uma forma que não se realiza pelos interesses, mais uma vez, do capitalismo, das grandes corporações. Então, definindo essas bases jurídicas, eles de alguma forma tentam compensar o módulo rural, porque o módulo rural é uma conta para o tamanho da terra. E isso, mais uma vez, atende a quem? Às elites. Porque definindo o módulo rural de muitos hectares, você restringe o acesso a esse módulo rural àqueles que podem pagar por uma terra grande. Então, mais uma vez, a elitização da terra. E isso vai preparar o terreno
para as ligas camponesas, que estava vinculada ao Partido Comunista, e para o MST, que é um pouco mais tardio e que se funda baseado aí na Central Única dos Trabalhadores, com uma relação muito direta ao Partido dos Trabalhadores também. Esse era o nosso desafio de hoje, entender a questão agrária brasileira até o histórico da concentração fundiária. Na próxima aula, a gente vai voltar desse ponto de partida aqui, vendo de que maneira que o campo brasileiro se transformou com a chegada dos avanços tecnológicos. Mas é até aqui, nesse nosso quarto item, que nós estamos nos baseando para a lista de exercícios e para o nosso hangout dessa semana. Obrigado pela oportunidade, quero agradecer a vocês pela compreensão, pelo apoio e vamos juntos, porque 2020 não será perdido, a gente está aqui um pouquinho distantes, mas juntos, como nos permite a tecnologia. Vamos lá, molecada? Até a próxima!